Bem-vindos a Qatar 365, o nosso programa sobre a atualidade em Doha e em toda a região circundante. Nesta edição, centramo-nos no recurso mais importante da Terra, a água. Já a seguir, vamos conhecer mergulhadores que se dedicam a salvar recifes de coral. Samer Adam vai falar-nos das medidas do Qatar para conservar a água e vamos visitar uma central de dessalinização baseada num sistema de inteligência artificial. Os recifes de coral são os ecossistemas mais ricos da Terra, albergam uma enorme parte da vida do oceano. Mas, segundo os cientistas, mais de 90% dos recifes mundiais poderão desaparecer até 2050, a menos que sejam tomadas medidas urgentes para combater o aquecimento global. Na prática, o que é que isso significa? Estamos na Universidade do Qatar para aprofundar o tema. A Euronews acompanhou uma equipa de cientistas especializados em ciências biológicas e ambientais que fazem parte de um projeto para proteger os recifes de coral no Golfo Pérsico. Uma viagem que nos levou até 90 quilómetros ao largo da costa de Doha. Infelizmente, estamos numa fase em que já não podemos simplesmente esperar que haja uma recuperação natural. Infelizmente, a maioria da comunidade científica está convencida de que ultrapassamos um limite ao nível dos recifes de coral. Hoje estamos a monitorizar a situação, estamos numa fase de preparação dos nossos projetos para restaurar os corais. É espantoso pensar que os recifes de coral existem há mais de 200 milhões de anos, mas quase um quarto dos recifes do mundo já foi destruído. É por isso que a investigação e os projetos de restauração de recifes são vitais. Os cientistas que participam na missão são mergulhadores experientes, passam pelo menos 1 hora debaixo de água. Estamos a fazer um levantamento dos vários recifes de coral para compreender a dinâmica dos recifes em termos de crescimento, da mortalidade durante o verão e das doenças. Para compreender esta dinâmica e ser capaz de identificar os locais adequados para instalar berçários, para identificar os recifes degradados que podem ser restaurados e os recifes que não vale a pena restaurar porque atingiram um ponto de viragem e já não é possível recuperá-los. Nos viveiros de coral, os fragmentos de recife das colónias de Adoras são alimentados até ficarem em bom estado para regressar aos recifes degradados. Os tipos de peixe que visitam os corais são também uma boa indicação do estado de saúde do ecossistema. Os cientistas recolhem amostras que são analisadas em laboratório. Este é um pequeno coral jovem, tem cerca de 1 milímetro de diâmetro. Tentamos identificar o coral até à família ou ao género, o que nos ajuda a prever o que poderemos ver no futuro nos nossos recifes em termos de restauração e avaliar o que poderemos fazer em relação às espécies que estamos a selecionar. Apesar de o Golfo Pérsico ser o mar mais quente do mundo, as taxas de recrutamento de corais são elevadas. O fenómeno ocorre quando pequenas larvas de coral flutuam e se ligam a novas comunidades de recifes e criam uma nova colónia, algo essencial para a continuação das espécies. A Universidade do Qatar é a primeira no país a autorizar as mulheres a estudar ciências marinhas. Adoro o ambiente e decidi dar o meu contributo como cientista marinha para ajudar o oceano e a sociedade. Nós temos que encarnar a mudança. Os cientistas esperam que o projeto de proteção dos corais contribua para uma maior consciência dos desafios ambientais. Vamos falar de outro tipo de conservação. No Parque de Ciência e Tecnologia do Qatar, os cientistas do Centro Global de Sustentabilidade da Água desenvolvem tecnologias relacionadas com o ambiente, como a purificação da água e a reciclagem das águas residuais. Solicitamos um curso intensivo ao diretor executivo do centro.
Criámos o Centro Global de Sustentabilidade da Água para desenvolver soluções inovadoras para as águas residuais provenientes das atividades de extração do petróleo e gás. É preciso ter em conta o crescimento da população e as pressões sobre a água, o nosso recurso mais valioso. É necessário ter estratégias para assegurar a sustentabilidade, o que inclui a reciclagem. A reciclagem da água ajudará, sem dúvida, a diminuir o abastecimento e o consumo de água doce. Pode falar-nos um pouco das vossas prioridades? Pouca gente sabe que para cada barril de petróleo produzimos entre 3 e 5 barris de água, mas essa água é deitada fora. Reinjetamos-la de novo no reservatório para manter a pressão do reservatório e melhorar a recuperação do petróleo. Mas hoje existe muita pressão e regulamentos rigorosos para encontrar formas de utilizar essa água de uma forma mais eficaz. Temos mais de 10 mil crianças em idade escolar que estão a passar pelo centro dedicado à água e é espantoso vê-las chegar e aprender sobre o papel que podem ter na redução do consumo. Quando falamos na ConocoPhillips, pensamos em petróleo. Quais são as ações do Centro da Água ao nível da sustentabilidade e da redução das emissões? O que estamos a fazer ao nível da gestão da água vai ajudar-nos a reduzir as emissões globais devido ao aumento da reciclagem, da reutilização e reciclagem da água. Isso vai ajudar-nos a fazer o que deve ser feito. A redução do consumo é fundamental, tal como a necessidade de aumentar a consciência sobre o valor da água e a necessidade de conservá-la. Como diz, a tomada de consciência é fundamental. Como vê o futuro do consumo da água, particularmente à medida que a luta contra as alterações climáticas se torna cada vez mais urgente? Temos de ser mais eficazes na gestão desse recurso hídrico. As indústrias têm de desempenhar um papel a esse nível. É fundamental reciclar, reutilizar e reduzir a nossa dependência do consumo de água doce para que o mundo seja um lugar melhor para se viver. The world will be a better place to live in. Menos de 1% da água do planeta é segura para consumo. O Catar possui enormes extensões de deserto e mar, características que obrigam o país a ser criativo na gestão dos recursos hídricos. A nossa repórter foi conhecer uma série de inovações relacionadas com a água. Garantir que a água consumida é segura, um desafio enfrentado por todas as nações do mundo. O Catar possui, sobretudo, água do mar. Como é que a água do mar se torna boa para consumo? A forma mais comum de dessalinizar ou remover o sal da água é usar a tecnologia da evaporação. Esta central adotou um novo método, a osmose inversa em grande escala. A central produz 725 megalitros de água por dia, o que corresponde às necessidades de 47% da população. As instalações possuem uma estrutura de captação. O método de filtragem passa por 2 etapas até ao processo final de osmose inversa. Ao injetarmos a água com uma certa pressão, podemos separar os íons e remover o sal. Podemos concentrar o sal numa parte e a água potável na outra parte. A dessalinização é muito intensa em termos energéticos. É uma tecnologia que só deve ser utilizada quando não há fontes de água doce disponíveis. Se compararmos as duas principais tecnologias disponíveis neste momento, a osmose inversa é uma forma mais eficiente em termos energéticos, mas ainda assim é muito mais exigente em termos energéticos do que qualquer outra fonte de água doce convencional. Por isso, a nossa empresa está a concentrar-se na utilização de inteligência artificial, no uso de dados, redes neurais e outras soluções digitais para garantir o aumento da eficiência das nossas instalações, através da melhoria do consumo químico, da vida útil dos nossos ativos e, principalmente, através da redução do nosso consumo de energia. O Centro do Catar aposta na partilha de conhecimento.
Queremos desenvolver novas tecnologias que possam ser mais eficientes em termos energéticos, que possam ser integradas nas energias renováveis à medida que fazemos a transição para a energia solar no país. A nossa responsabilidade no Qatar é usar os resultados da nossa investigação nas terras secas a nível global para que os países que têm menos recursos possam tirar partido da nossa investigação. Desenhámos o sistema aqui, internamente, e funciona bastante bem. Mas a escala é pequena. A água produzida na central passa através de um sistema, passa pelas diferentes câmaras, onde há sistemas de filtração e a água sai bastante limpa. O sistema não é necessariamente usado para as águas residuais normais. É usado para as águas residuais da extração do petróleo e do gás, que contêm muito petróleo. Aqui tratamos o ar-condicionado e os condensados, e também podemos usar este sistema para purificar a água. O uso de materiais locais é outra das apostas da investigação num país onde a gestão da água é uma prioridade. A visão do Qatar privilegia a segurança ao nível da água. Por isso, centramos-nos no tratamento da água. Faz parte da nossa visão enquanto país. E é tudo por hoje. Se quiser contactar-nos, basta usar o nosso hashtag Qatar365. Obrigada por ter estado connosco. Mais informações em euronews.com. Até à próxima. Next time on Qatar 365.